Mais uma vez, boa noite, queridos. Boa noite. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias desde já, na primeira carta de Pedro, a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 12 a 19. 1 Pedro 4, de 12 a 19. Hoje nós daremos a continuidade à nossa série de reflexões com o título A Travessia do Vale do Sofrimento. Nós, nos últimos domingos, falamos sobre algumas ações, como a Bíblia nos ensina a atravessar momentos e períodos de dificuldade e sofrimento. No nosso primeiro encontro, nós falamos sobre a necessidade de lamentarmos e de chorarmos quando passarmos pelos vales de sofrimento e de dor. Nós também conversamos no nosso segundo encontro sobre a maravilha que é termos irmãos, uma igreja no qual nós podemos compartilhar a nossa dor, onde nós podemos encontrar alívio e refúgio no outro, e como Deus age por meio da igreja dessa maneira. E no último domingo nós falamos sobre a importância enquanto nós passarmos pelo vale de sofrimento, nós mantermos a nossa fé firmada em Jesus Cristo, mantermos a nossa fé, os nossos olhos fitos em Jesus e exercitar a nossa fé, passar pelo vale do sofrimento, crendo, mantendo a nossa fé firme. E hoje nós vamos falar sobre uma quarta ação, atravessar o vale do sofrimento caminhando. Esse será a nossa conversa de hoje, a nossa reflexão de hoje. Por isso eu quero ler com você 1 Pedro 4, 12 a 19, que diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Vamos orar mais uma vez, queridos. Espírito Santo de Deus, ilumina a Tua palavra inspirada por Ti, para que dela nós possamos extrair proveito, para que ela possa ser agente transformador a todos aqueles que hoje atravessam um vale de sofrimento, e que também possa ser preparador daqueles que certamente se encontrarão em vales no futuro, porque sabemos que é inevitável o sofrimento em nossas vidas. Por isso nos ajude, nos fortaleça, nos instrua, nos coloque firmes diante de Ti e da Tua palavra. E essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nessa série sobre sofrimento, nós escolhemos a palavra vale, esse lugar geográfico, para ilustrar um período, uma temporada de sofrimento, apresentando o sofrimento como uma experiência de atravessar um vale. Essa escolha ela não foi por acaso, porque ao longo de toda a narrativa bíblica, os vales foram sempre cenários de luta ou sofrimento. E por isso, comumente, nós utilizamos esse termo junto com o termo deserto para exemplificar momentos e temporadas de dificuldade, momentos e temporadas de tribulação e de sofrimento, de provação, de dor e de batalha. Diante dessa ilustração, eu quero convidar você a refletir um pouco mais sobre essa ideia de vale, e a ideia de vale como um lugar de sofrimento. Perceba comigo que quando nós lemos a nossa Bíblia, principalmente a história da descendência de Abraão, do povo de Deus a partir de Abraão e do povo estabelecido, nós vemos que, em geral, os vales são lugares de passagem. Em geral, os vales não são lugares onde você possa se estabilizar, justamente porque nos vales, eles apresentavam um lugar mais perigoso, onde ladrões, onde mercenários,
onde você se via solitário e raramente você tinha ali um lugar seguro para você repousar. Poucas são as regiões no qual você pode estar num vale e repousar ali, se estabilizar ali, somente dentro de grandes cidades, fortificadas por muros. Dentro de uma cidade com muro, num vale, está tudo certo. Agora, se você é um nômade, se você é um peregrino, como foram os patriarcas, como foram o povo de Israel, andando por várias vezes sem um lugar, sem uma terra, nós vemos que povos nômades era um grande perigo para eles se estabelecerem em vales. Era muito mais seguro estar em regiões de planalto, em montes, em montanhas, e nós vemos que os vales, eles eram sempre esses lugares onde você se vê desprotegido, sozinho e envolto de perigos, e os vales são apresentados como esses lugares de sofrimento. Nós podemos perceber que os melhores lugares de fato eram nos montes, até porque Jerusalém, a cidade, inicialmente a capital de Israel, e mais à frente, quando houve a divisão do reino em Israel e Judá, foi a capital de Judá. Jerusalém está no alto de uma montanha, da montanha central da Judéia, e de lá eles tinham um lugar privilegiado, um lugar seguro. Mas nós sabemos que os vales, sendo lugares perigosos, eles eram necessários para o trânsito das pessoas. Era necessário você passar pelos vales, por mais que você não se estabilizasse ali, por mais que seja um lugar onde você não montasse acampamento e assentasse com a sua família, você precisaria passar por ele para atravessar e ter acesso a outras cidades. Diante disso, nós vemos que, quando nós pegamos essa metáfora sobre o vale, nós precisamos entender que, da mesma maneira que isso acontece na prática, no dia a dia, do contexto do Antigo Oriente Próximo, de que os vales são lugares de passagem, nós podemos perceber isso nos vales de sofrimento que nós passamos. E o que nós vamos conversar hoje e refletir é que o vale de sofrimento precisa ser um lugar de passagem, queridos, não de assentamento, não um lugar definitivo. O vale de sofrimento é um lugar passageiro. De fato, queridos, passar pelo vale de sofrimento, passar por temporadas de dificuldade e tribulação, é algo inevitável para a nossa vida, para a nossa experiência humana. Mas cedo ou mais tarde, nós passaremos por um vale de sofrimento. Eu tenho certeza que a maioria daqui já passou por vales de sofrimento ao longo da sua história. E eu posso dizer para vocês, queridos, esse último que você passou, ou você está passando, não será o definitivo e último da sua vida. Há temporadas de sofrimento. E diante dessa questão de ser o sofrimento, o passar pelo vale inevitável, nós precisamos tomar o cuidado, porque muitas vezes nós nos deixamos paralisar no meio do vale. Nós prolongamos a nossa estadia no meio do vale, porque paramos de caminhar, de avançar. O vale se torna algo tão dolorido e tão sofrido, a dor é tão grande que nós paralisamos e permanecemos ali, e permanecemos rodando em círculos dentro daquele vale. E esse é um grande perigo, queridos. Por mais que pareça óbvio, quando nós falamos sobre a travessia de um vale, muitas vezes na prática, nós não atravessamos ele de fato. Nós postergamos e nos mantemos dentro dele, e não continuamos a caminhar. Precisamos atravessar o vale de sofrimento, caminhando. O texto que nós lemos, a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, nós estamos diante de uma carta que ela foi escrita a não uma igreja ou uma pessoa específica, como nós vemos em outras cartas ao longo do Novo Testamento, mas ela foi escrita para diversas igrejas na região da Ásia Menor, e nós vemos isso claramente no início da carta. E essas igrejas eram compostas em sua grande maioria por cristãos gentios. Não que não haveria judeus no meio deles, mas em sua grande maioria eram gentios convertidos ao cristianismo. Algo interessante dessa carta é que nós temos o costume de atrelar o ministério de Pedro e os apóstolos, os 12 apóstolos, para os judeus sediados em Jerusalém. E o ministério para o alcance e a pregação do evangelho para os gentios foi exclusivamente de Paulo. Mas nessa carta nós vamos ver o apóstolo Pedro preocupado com os gentios que estavam na região da Ásia Menor. E isso é devido
algo que é unânime em todos os estudiosos do Novo Testamento. Havia uma grande perseguição estrutural vinda do próprio Império Romano sobre os cristãos naquela região. Alguns teólogos divergem sobre o exato pano de fundo, o exato contexto dessa carta, com principalmente a ideia de que se esse contexto era na época de Nero e da perseguição que Nero impôs sobre os cristãos, ou se foi anterior. Mas é muito provável, conforme Tinney diz e Barclay diz, de que esse contexto dessa carta foi da perseguição na época de Nero. E eu queria expor um pouco sobre esse contexto que está aqui. Em 64 d.C., houve um grande incêndio em Roma. Esse incêndio devastou boa parte da cidade. E logo houve rumores ao longo da cidade dizendo que Nero ele foi o autor disso. Nero ele era um pouquinho descontrolado, vamos dizer assim. Ele não batia muito bem. Ele tinha algumas ações muito radicais. E claramente o povo, havia um burburinho, foi Nero está por trás disso. Havia um desejo por trás disso, de Nero reconstruir e, como todo novo governante, impor a sua marca diante da cidade. E para fugir desses olhares contra ele, Nero escolheu um bode expiatório para culpar. E os cristãos que nessa época já haviam sido reconhecidos como um movimento à parte do judaísmo, lembrando que inicialmente os cristãos, aqueles que são chamados ou nazarenos ou do caminho, os seguidores de Cristo, eles eram vistos como uma seita dentro do judaísmo, assim como os fariseus e os saduceus. Nessa época, eles já haviam sido reconhecidos pela sociedade como um movimento à parte. E o judaísmo dentro do Império Romano, eles era uma religião livre, uma religião lícita, e eles tinham abertura para praticar os seus ritos religiosos. Mas os cristãos, quando se separaram do judaísmo, começaram a atrair olhares que não foram tão positivos. E Nero aproveitou essa situação e implementou uma série de calúnias, mentiras, difamações sobre os cristãos, para culpá-los primeiramente pelo incêndio, mas também para demarcar os cristãos como revolucionários, rebeldes e muito violentos. E a partir daí, com essa série de difamações, a maior perseguição de cristãos da história se iniciou sobre o governo de Nero. Não foi a primeira, antes de Nero havia perseguição já aos cristãos, mas foi a mais ferrenha e a mais violenta perseguição contra os cristãos. Essa perseguição ela não foi apenas de uma forma, mas de diversas formas, com injúrias, difamações, com espancamentos, com ostracismo social, colocando os cristãos à parte da sociedade. E é claro, nós vemos uma extrema violência por meio de mortes seguidas de cristãos. Para vocês terem uma ideia do quão cruel Nero foi com os cristãos, as noites de Roma passaram a ser iluminadas por cristãos que eram encharcados de betume e com tochas eram ateado fogo a eles. E as noites de Roma eram iluminadas por essas pessoas e também as madrugadas cheias de gritos de pessoas incendiadas pela cidade. E esses gritos e esse desespero se tornou o som de muitos dias. Outra forma que Nero gostava, pasmem vocês, de fazer as suas mortes era colocar carne de animais sobre os corpos dos cristãos e soltar cães selvagens para que eles pudessem dilacerar a carne daqueles homens e mulheres, para que eles pudessem morrer dilacerados em uma carnificina com animais selvagens sobre eles. Esses tipos de mortes, de assassinatos e muitos outros cruéis eram feitos todos os dias sobre o governo de Nero contra os cristãos. E vocês me perguntam, por quê, pastor? Porque eles eram cristãos, simplesmente isso. Por causa da fé que eles professavam. Por causa deles professarem um Cristo ressurreto. Um Cristo ressurreto e uma mensagem que estava transformando a sociedade e por isso estava ali causando rebuliço, causando estranhamento. Olhares de fato
de desaprovação. E esses irmãos estavam sofrendo dura perseguição. E o apóstolo Pedro escreve a esses irmãos, e seu objetivo, nessa carta, um objetivo geral, é encorajá-los a permanecerem firmes na caminhada cristã, apesar do grande sofrimento que eles estavam passando. Pedro escreve essa carta para que, sabendo de que, diante de tamanha perseguição, eles poderiam desanimar na sua caminhada cristã. Eles poderiam ser paralisados diante da dor e do sofrimento, diante do grande governo, da grande Roma da época, estar perseguindo sistematicamente a igreja. Pedro insta e os convida a permanecerem firmes. O contexto dessa perseguição violenta, consequentemente, de sofrimento desses cristãos, é o que dá o pano de fundo desse texto. É o que dá, de fato, o contexto da nossa reflexão de hoje. E talvez agora eu imagino que você esteja agora olhando para o texto com um outro olhar. Olhando para o texto de uma outra forma, não é verdade? Diante de tudo isso que nós estamos entendendo sobre o contexto, talvez se torne muito mais chocante isso que Pedro está falando conosco. Eu te convido a voltar os seus olhos para o texto. Pedro abre essa perícope dizendo àqueles amados irmãos de que os sofrimentos que ele estava passando, que essa perseguição extrema não deveria ser algo que eles estranhassem, que eles achassem extraordinário, que fosse incomum. Mas Pedro chama a entender de uma forma totalmente subversiva, contra-intuitiva, de que o sofrimento faz parte do caminho de todo cristão. De que isso precisa ser normatizado, de certa maneira, na vida de um cristão. É isso que Pedro está dizendo para aqueles irmãos. Não estranhem que no meio de vocês há um fogo ardente. Há um fogo que surge para provar vocês. É muito interessante. Pedro diz que isso, para eles não acharem isso estranho, porque eles estão sendo, de fato, testados. E o termo grego para esse fogo é pirose, que significa prova de fogo. Um teste doloroso, uma provação. E a ideia aqui está de que esse sofrimento, essa perseguição, estava ali para atestar a fé daqueles irmãos. Eles estavam sendo provados no fogo. Eles estavam sendo ali convidados a exercitar a sua fé. Eles estavam sendo testados, um teste doloroso. E essa é uma alusão clara à perseguição que eles estavam passando. E Pedro, ele continua, e é muito interessante nós vemos que, não só aqui, mas em todo o Novo Testamento, é muito contra-intuitivo. E o pastor Gerson falou hoje sobre o Romanos 5 no início do nosso encontro. Como para nós cristãos, nós temos uma visão diferente sobre o sofrimento. E como a Bíblia, o Novo Testamento está cheio de alusões, como em Romanos, em 1 Pedro, em Tiago, de que nós devemos nos alegrar com os sofrimentos. Nós devemos nos alegrar com os momentos de dor nesta era, nesse mundo. A ideia de Pedro é que nós nos alegremos diante do sofrimento. Por quê? Porque por meio do sofrimento nós nos conectamos a Cristo. Nós somos de uma maneira espiritual conectados, unidos a Cristo, ter uma comunhão com Cristo, mas essa comunhão, essa koinonia com Cristo nos dá nos seus sofrimentos. Pedro usa uma ideia muito simples e lógica. Se sofremos nessa era como Cristo sofreu, ele olha para Cristo e diz: olha para Cristo, olha para a obra dele, olha como foi a sua caminhada aqui. Foi uma caminhada de sofrimento, de dor. Ele é o servo sofredor de Isaías. Por isso, se nós sofremos como ele, se nós sofremos por ele, então certamente nós participaremos da sua glória futura. Porque hoje Cristo está sentado ao lado do Pai. Ele está na sua glória eterna. E Pedro usa essa lógica para encorajar aqueles irmãos. Não estranhem, não se desanimem, se alegrem porque vocês estão sofrendo como Cristo e por Cristo. E saiba, se vocês sofrem com Cristo aqui, no futuro, na glória que há de vir, vocês experimentarão da glória do unigênito do Pai. Nós participaremos da glória futura.
E é interessante que Pedro coloca a esperança da glória do reino de Deus, dizendo que essa esperança pressupõe caminhar pelo vale de sofrimento nesse mundo. Participar da glória de Jesus Cristo pressupõe que vivemos uma vida que passe pelos vales de sofrimento. Por isso Pedro convida aqueles irmãos a se alegrarem. E por isso Pedro continua dizendo que não há vergonha para vocês. Não há nenhum tipo de constrangimento se vocês estão sofrendo por causa de Cristo. Vergonha seria, e Pedro usa essa retórica dizendo, se vocês estivessem sofrendo por serem malfeitores, ladrões, criminosos, assassinos, assim como aqueles que o perseguem. Mas se vocês estão sofrendo por Cristo, não se envergonhem. Não tenham vergonha sobre isso, porque Cristo não tarda em sua justiça. Porque a justiça de Deus será feita, e Pedro traz a ideia da justiça para consolar aqueles irmãos. Porque com certeza diante da perseguição, uma perseguição injusta, por eles proclamarem a Cristo Jesus, eles não tinham feito nada de que trouxesse sobre eles alguma punição. Eles não haviam incendiado Roma, eles não haviam criado uma série de ações criminosas, eles só estavam professando a sua fé, vivendo a sua fé. E porventura o coração deles poderia estar naquele momento, e Pedro tem essa sensibilidade, achando de que Deus não está olhando as coisas, Deus não está ali com a sua justiça, porque afinal de contas eles estavam sofrendo injustamente. E Pedro lembra aqueles irmãos dizendo sobre a justiça de Deus, que haverá um julgamento na casa de Deus. E ele usa uma ideia de que se para vocês que estão na casa de Deus, para aquele que é justo é difícil ser salvo, aquele que tem uma pretensa ideia de conhecer a Deus e se justificar, para ele já é difícil ser salvo, imagine aqueles que estão longe totalmente do Senhor. Por isso, Pedro os relembra da justiça e do julgamento de Deus, que toda aquela situação, que toda aquela injustiça, que toda aquela opressão, ela teria um fim e ela seria julgada. Pedro escreve essas palavras para encorajar os cristãos em meio a uma severa perseguição, como nós vimos. Uma prova que eles estavam passando, que servia para testar, uma prova que era usada para provar aqueles irmãos, e que o sofrimento e a perseguição foram os agentes usados por Deus para testar a fé daqueles irmãos. Pedro, ele sabia, diante disso, do perigo da desistência, do perigo que diante daquela extrema perseguição, aqueles irmãos na Ásia Menor pudessem abandonar a fé, desistir, paralisar na sua caminhada com Jesus, não mais avançar para a maturidade, para o crescimento, na expansão do reino, na expansão do Evangelho. Pedro sabia que se ele não os encorajasse com a verdade do Evangelho, eles poderiam paralisar no meio do caminho. E diante de um vale longo e doloroso, nós também podemos paralisar e parar de caminhar, queridos. E a pergunta que a gente faz, como que esse texto se conecta a nós? E eu queria trabalhar com vocês 4 aplicações práticas para o nosso contexto. A primeira delas é que, de fato, o sofrimento, o vale pode parecer tão longo, a dor e o sofrimento que nós experimentamos dentro dele pode parecer tão excruciante e tão grande diante dos nossos olhos, que podemos sim paralisar. Após uma perda, após uma frustração no trabalho, após uma doença que nos acomete, após quebras de relacionamento, um divórcio, nós podemos nos sentir tão pressionados, tão tristes, tão amargurados, tão quebrados, que nos faz ficar entravado, sem avançar. C.S. Lewis, ao escrever a Anatomia de uma Dor, no qual ele narra a história de como ele viveu os dias após a sua esposa morrer de câncer, ele traz alguns sentimentos e alguns momentos com Deus que ele teve nesse livro. E ele descreve a sua experiência de buscar a Deus
no meio desse vale de sofrimento, e a sua dor de perder a sua esposa, e ele descreve da seguinte maneira, dizendo o seguinte sobre Deus: vai até Ele, quando a sua necessidade é desesperadora, quando todas as outras ajudas são vãs, e o que você encontra, diz Lewis? Uma porta batida na sua cara, e um som de tranca, assim como o som de uma segunda tranca do lado de dentro. Depois disso, silêncio. C.S. Lewis escreve isso no seu livro, Anatomia de uma Dor. Está lá, eu coloquei exatamente o que ele escreveu. E ele descreve a sua experiência de que, no momento mais desesperador, no centro do vale do seu sofrimento, da perda daquela que ele tanto amava, quando ele busca a Deus, ele vê uma porta batida na sua cara. E ele se sente não só assim, como se Deus tivesse trancado com duas trancas do outro lado. E depois disso, um silêncio estarrecedor no seu coração. Essa é a declaração de C.S. Lewis. C.S. Lewis, no seu vale de sofrimento, se via longe de Deus. E por mais que esse homem, mesmo tendo escrito tantas obras sobre o amor de Deus, sobre a realidade divina, sobre a graça divina, como de uma forma tão magistral, ele conhecia um Deus presente na sua mente, mas o seu coração estava tão quebrado que ele não via a Deus. E o seu sentimento foi de uma falta de fé. Ele chega a falar mais à frente de que para ele Deus não existia. Que o seu sentimento é que Deus não era real. Tudo o que ele havia aprendido ao longo de toda a sua história era mentira. Esse era o sentimento dele. Porque Deus estava ausente na sua dor. Ele sentia que Deus não estava ali com ele. E muitas vezes nós podemos nos perceber aí nesse lugar, onde a nossa fé é abalada na estrutura por causa de períodos de sofrimento, no qual nós temos até dificuldades de crer se Deus está aqui mesmo. Porque a pergunta que fazemos é qual, queridos, quando nós passamos por sofrimentos e somos cristãos? Por que Deus? Por que comigo? Por que agora? Por que de novo? Não é isso que nós falamos, queridos? Nós duvidamos se Deus de fato está aqui, presente e cuidando. Nosso coração se enche de incertezas. Podemos passar, de fato, isso é a realidade, por momentos de dúvidas e fraquezas, onde a dor pode nos levar a nos sentir como Lewis. Não só como Lewis, mas como vários salmistas que perguntam: até quando, Senhor? O Senhor não vai agir? Até quando, Senhor, você não vai vir em meu socorro? Eu fui abandonado. Nós vemos isso em vários salmos na nossa Bíblia, queridos. Essa não é uma experiência só de Lewis. É uma experiência dos salmistas e é a nossa experiência, não é verdade? Mas esses momentos de incerteza que podemos passar, e a Bíblia nos ensina assim, não podem ser, me ouçam bem, queridos, o cenário final das nossas vidas. Porque Lewis avança no seu texto e ele afirma mais para frente, quando ele passa um período lamentando, chorando, orando diante do Senhor, ele consegue compreender que Deus sempre esteve presente. Ele diz isso, que o problema, e agora ele já consegue ver o cenário de uma maneira melhor, é que as suas lágrimas, o seu choro, o impedia de enxergar um Deus que estava logo ali, um Deus que estava todo o tempo presente. Mas por causa das lágrimas, ele não enxergava claramente um Deus que estava ali a trabalhar nele e por ele. Apesar da dor, Lewis continuou caminhando. Ele continuou lamentando diante do Senhor, compartilhando a sua dor com o Senhor, mas ele continuou caminhando. A pergunta: e nós? E nós, queridos? Pedro, os apóstolos, a igreja do passado estavam conscientes. Eles sabiam que nenhum tipo de tribulação ou sofrimento que viesse sobre a igreja poderia tirá-los das mãos poderosas de Jesus. Sabe por que eu falo isso com tanta certeza? Porque a maioria dos apóstolos foram mortos, martirizados, queridos. Eles foram até o final por amor a Jesus, eles deram a sua vida por amor a Jesus.
porque eles entenderam que não havia nenhuma espada que pudesse tirar a glória de Deus na vida deles quando Jesus os resgata, quando Jesus os salva. Eles sabiam disso, por isso eles enfrentaram todo tipo de tribulação, todo tipo de perseguição. E nós, queridos, quando foi que nós paralisamos na nossa caminhada cristã por causa dos nossos sofrimentos? Quando a igreja se perdeu, queridos. E por um sofrimento tão pequeno hoje, comparado com a história da igreja, com a perseguição que os nossos pais sofreram ao longo da história, como que nós paramos? Nós perdemos, de fato, essa visão gloriosa de que Deus nos comprou com o preço de sangue de Jesus Cristo, e que não há nada que nos tire da sua graça e da sua misericórdia. Queridos, quanto foi que nós paramos de caminhar? Caminhar chorando mesmo. Caminhar lamentando diante do Senhor. Caminhar precisando de outros para compartilhar. Mas quando foi que paralisamos no nosso vale de sofrimento? Quando foi que começamos a rodar em círculos em volta da nossa dor? Lamber a nossa ferida? Abrir de novo aquilo que foi cicatrizado? Quando foi que paramos de caminhar pela fé, queridos? Quando foi que o nosso sofrimento se tornou maior do que o nosso Senhor Jesus? E nós, quando paralisamos? Será que estamos paralisados nesse momento? Será que estamos sem avançar? A verdade é que quando nós paralisamos, nós podemos prolongar a nossa estadia no vale do sofrimento, porque paramos de avançar, queridos. E esse é o nosso segundo ponto. Muitas vezes o sofrimento, ele se torna maior e mais longo, não porque ele é necessário e é a ação de Deus para nos provar e nos aprovar diante do sofrimento, mas foi porque nós paramos de caminhar. E prolongamos a nossa estadia além do necessário. Nós voltamos para o vale de sofrimento quando Deus já nos tirou de lá. Porque paramos de caminhar, porque desistimos. Queridos, nós conversamos na nossa primeira reflexão sobre a importância de chorarmos, de lamentarmos diante do Senhor. De que essa ideia evangelical de que ser cristão vai agora tornar a nossa vida um mar de rosas, que vai estar tudo bem, e que você não pode e não tem o direito de chorar, é uma grande baboseira, queridos. Nós precisamos lamentar diante do Senhor, porque essa é a realidade do nosso coração. Que cômico seria você no lugar de oração falar: Deus, está tudo bem, eu estou ótimo, só que o seu coração está quebrado. Deus vê o seu coração. Como é que Deus está olhando para você nesse momento? Ele vai dizer: não, filho, eu sei que você está quebrado, eu sei que o seu coração está destruído, por que você está fazendo esse show para mim? Nós, cristãos, somos cristãos que entendemos que devemos chorar, que há tempo de chorar, que há tempo de lamentar, mas, queridos, há tempo de avançar, há tempo de deixar o choro, há tempo de deixar o luto para trás. Queridos, como eu vejo e como fico entristecido pessoas que não vivem o luto, por exemplo, dos seus entes queridos. Perderam uma pessoa tão amada e tão querida e se recusam a chorar e a lamentar. Muitas vezes com um discurso evangelical, dizendo que em todas as coisas dai graças, mas não vive o luto. Mas da mesma maneira como é triste as pessoas que não põem um fim no luto, queridos. E vivem, na verdade, param as suas vidas porque não conseguem deixar o luto para trás. Inclusive, cristãos como nós que perdemos pais, mães, tios, avós, cristãos. Queridos, eu perdi o meu avô numa situação muito triste. Meu avô foi acometido de Parkinson, e o Parkinson tirou todos os seus movimentos. Foi até o último estágio da sua doença. No final da sua vida, eu vi o meu avô numa cama, sendo cuidado 24 horas por uma equipe de enfermeiras dentro da sua própria casa. Ele não conseguia fazer nada de forma autônoma. Mesmo assim, eu via nas falas bem trêmulas e difíceis de entender do meu avô ainda uma esperança no coração.
por mais de um lamento, mas uma esperança vívida no Senhor Jesus. Quando Jesus o levou para si, nós choramos. Minha avó, por um bom tempo, ficou destruída. Mas a paz que é saber que na glória futura eu encontrarei o meu avô, seu Genésio, não mais limitado pela doença, não mais com um corpo debilitado, mas um corpo glorificado, dado por Cristo Jesus. Essa é a imagem, esse é o coração que eu quero guardar. Eu vivi o luto, eu vivi a da saudade fica, mas o luto precisa ficar para trás, queridos. Não podemos deixar que o luto e o sofrimento do passado nos paralisem agora, mas eu vejo muitas pessoas presas pelo sofrimento do passado, retornando, não deixando que agora você possa avançar. Queridos, há momento de lamento, há momento de choro, há momento de luto, mas há momento de avançar, há momento de seguir adiante e continuar caminhando. Eu já contei isso para vocês aqui, é uma experiência que eu vejo não só como da minha esposa, mas minha também, sobre um período muito difícil, logo no início do nosso casamento. Como boa parte aqui sabe, a minha esposa, ao longo de boa parte da sua vida, luta contra depressão e ansiedade. E 6 meses após nós nos casarmos, ela teve a maior crise, podemos dizer assim, de depressão, que ela já tinha experimentado até então. E foram cerca de 2 meses no qual ela não tinha vontade e desejo de sair de casa, e eu ali, de uma maneira diferente agora, casado com ela, morando na mesma casa, vivi isso com ela, e senti isso com ela, e fui abalado e de fato sofri junto com ela. E eu lembro que no final desse período, o que eu entendo, e isso me marcou bastante como uma virada para que Deus pudesse começar a tratar aquela situação e mudar aquela circunstância. Eu lembro de um sábado de manhã, por volta das 10 horas, ela ainda estava na cama. Depois, já no final desse período de cerca de 2 meses, eu fui até o quarto. E o dia estava bonito, com bastante sol, e o sol entrava para a nossa casa. Eu abri a cortina. E eu falei, amor, vamos embora, acabou. Vamos levantar. Não dá para a gente ficar assim, você precisa reagir. Você precisa avançar. Você precisa sair dessa cama. Vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Eu abri aquela janela, eu abri aquela cortina, e de alguma maneira, Deus me impeliu a enxotar a minha esposa da cama. Foi isso que eu fiz, queridos. E eu refletindo sobre isso, eu vi que no início a gente entendia, e eu comecei a trabalhar isso, que ela precisava de um tempo para trabalhar as coisas no seu coração. E por muitas vezes eu deixei ela naquela situação. Eu sabia que por muitas vezes eu fui tentar fazer alguma coisa e não ajudava, e o que eu deveria fazer era deixar ali. Era o momento dela estar ali, lamentando, chorando. Mas Deus me deu uma percepção. O Espírito Santo falou comigo, chegou o momento de avançar. Eu precisei de fato ser esse ajudador e esse líder da minha casa e ajudar a minha esposa na situação. Ali eu precisava intervir. Mas eu sei que ela entendeu também, porque ela correspondeu a essa ação inicial, de que chegou o tempo de avançar. Estar paralisado como ela estava, diante do sofrimento e da dor dela, já havia se passado, não poderia estar daquele jeito. E eu sei que naquele momento o Espírito Santo também falou com ela, para que ela pudesse avançar. E eu lembro que a partir dali, não foi algo de uma hora para outra, mas Deus foi agindo e mudando aquela circunstância. Mas eu e ela, nós entendemos que era o momento de mudar e avançar. Deus já estava nos chamando para seguir, aquele momento de provação, de teste, já havia acabado. Mas muitas vezes nós não temos esses ouvidos, queridos. Na verdade, nós tapamos os nossos ouvidos e permanecemos dentro do vale do sofrimento, alongando o nosso período ali. Em terceiro lugar, para nós cristãos, o vale de sofrimento pode ser longo, mas ele sempre é um lugar de passagem. Queridos, abracem e entendam essa verdade.
o seu vale de sofrimento nesse momento, a dor que você sente, ela é real. Você não pode, não deve esconder isso, ela é real. Mas creia, ela é passageira. Para nós que temos a Cristo, toda a dor e sofrimento, toda a injustiça, elas não são definitivas. Elas não são as realidades últimas. Tudo será feito novo. A nossa esperança é que esse vale que você passa tem um fim. Esse vale não é eterno. Uma hora você atravessará esse vale, porque Jesus Cristo permite que você saia desse vale de sofrimento. Porque Jesus Cristo conquistou isso para você na cruz. Para nós, não há nenhum vale que é sem fim. Por isso, continue a avançar. Continue a caminhar. Porque se você paralisar, queridos, e parar de caminhar, esse vale será infinito. Ele não terá um fim. Mas se você caminhar com os seus olhos fitos em Jesus, caminhar pela fé, esse vale irá acabar. Porque de fato ele tem um fim. Por isso continue a caminhar, queridos. Avance. Ah, mas pastor, eu estou muito cansado. Eu estou prostrado ao chão, então rasteje, querido. Rasteje. Mas avance. Mas siga. Não pare, queridos. Caminhe. Rapaz, tem um negócio muito engraçado. Minha filha está com 7 meses. Fez ontem 7 meses. E ela começou a aprender umas habilidades diferentes. E essas habilidades diferentes, uma delas é começar a engatinhar. E mais rastejar do que engatinhar. E agora a casa se tornou um lugar a se explorar. Então nós pais, como uma grande preocupação, a gente começou ali a botar aqueles, para parar esquinas, né? Colocar umas borrachinhas, porque agora ela vai poder andar para tudo quanto é lado, então a gente colocou. Mas vocês não têm ideia, quando a gente deixa ela na sala, e ela avista a cozinha, e ela vê uma coisa só, o pote de ração dos gatos. E ela vai com ímpeto para o pote de ração dos gatos, de um jeito que você não sabe. E para engatinhar, ela tem ali a velocidade dela, mas para rastejar ela vai mais rápido. Então ela entendeu isso, ela se desespera e vai rastejando numa velocidade, irmãos, que você não tem ideia, para o pote de ração dos gatos. Qualquer dia desse a gente vai ver ela com um bocado de ração na mão e outro na boca, né? Queridos, rasteje para o Senhor Jesus no caminho de sofrimento, assim como minha filha rasteja para o pote de ração. Com o mesmo ímpeto. Rasteje, queridos. Se está difícil caminhar, se suas pernas não se colocam mais de pé por causa da dor e do sofrimento, rasteje, avance, até que o Senhor te dê forças para de novo levantar. Mas não pare, queridos, não parem de avançar. E em último lugar, essa prova de fogo que Pedro traz como esse teste doloroso, ele serve não para nos derrubar, queridos, mas para forjar o nosso caráter, para nos aperfeiçoar. A ideia do fogo dentro do contexto bíblico, ele é utilizado para falar sobre sofrimento, sobre provação, sobre também uma ideia de dor, mas também ele é utilizado, o fogo é utilizado para uma ideia de purificação. Purificação do metal. A provação e o sofrimento, por isso, como uma prova de fogo, como um teste doloroso, eles forjam o nosso caráter, para que o nosso caráter seja aprovado. Eles forjam em nós um caráter de Cristo Jesus, porque no sofrimento nós participamos das obras e do sofrimento de Cristo Jesus. Nós nos conectamos a Ele, nós falamos. Esse é o meio que Deus escolheu para nos fortalecer na caminhada. O sofrimento, por mais doloroso que ele, ao longo da história de fato, ele é o meio, ele é a forma mais visceral para uma transformação real de vida. Todo aquele que passa por um momento de sofrimento, certamente sai desse momento diferente. Ser um cristão, queridos, não é ser mimado por Deus. É uma grande besteira se a gente achar que uma vez que nós abraçamos o Evangelho e nos tornamos um membro de uma igreja cristã, Deus agora vai fazer com que tudo vá bem para a nossa vida.
que todos os nossos dias serão dias de conforto, que não haverá dor, sofrimento. Isso é mentira, queridos. Muito pelo contrário, leia a sua Bíblia. A Bíblia diz que nós sofreremos mais por sermos cristãos, que o nosso caminho é de sofrimento. Por isso não estranhem, como Pedro diz, Deus não está aqui para passar a mão na nossa cabeça e deixar tudo bem. Não é assim. Deus está aqui para forjar o nosso caráter à semelhança de Cristo Jesus, para fazer uma mudança real na sua e na minha vida. E para isso é necessário dor e sofrimento. Para que a cura venha, é necessário passar por uma cirurgia. É necessário que você passe por um procedimento no qual você é aberto, é cortado, para que aquilo que é de ruim seja tirado. Para que a sua vida seja de fato transformada de forma real e visceral. Ser forjado no fogo é ser forjado no sofrimento. Mas saibam, você sairá do fogo purificado. Não só purificado, mas com um caráter moldado à semelhança de Cristo. Porque somos preparados ao nos conectar com Cristo dos nossos sofrimentos. E nós temos essa certeza, queridos, porque Jesus, ao estar no Getsêmani, ele se depara com a profundidade da dor e do sofrimento que ele haveria de passar, do vale de sofrimento que ele haveria de ter que atravessar. E diante dessa dor inimaginável que corroía sua alma, que o angustiava, ele clama ao Pai dizendo para que ele passe o cálice, para que ele não tenha que passar por essa dor de receber sobre si todos os nossos pecados e consequentemente a ira de Deus sobre ele, sobre os pecados. Mas Jesus diz que se ainda for da sua vontade, se essa for a sua vontade, eu irei, eu passarei por esse vale de sofrimento. Jesus, ele não paralisa diante do seu vale de sofrimento, mas ele segue caminhando. Ele segue caminhando do Getsêmani para o Sinédrio, onde era interpelado pelos líderes religiosos. E dali ele segue caminhando para a corte de Pilatos, aonde ele tem a oportunidade de se defender, onde Pilatos dá essa oportunidade, e ele não paralisa, ele segue em sua missão. E ele continua caminhando. Ele caminha carregando o seu próprio madeiro, aquilo que haveria de ser o seu instrumento de morte, ao longo da cidade de Jerusalém. Ele caminha para fora das portas da cidade até o Gólgota. Ele caminha até a cruz. Pense, Jesus caminhou todo esse vale, todo esse trajeto por mim e por você. Eu te pergunto, e se Jesus paralisasse? E se Jesus se defendesse diante de Pilatos? E se Jesus dissesse, não vou fazer mais isso, vou descer dessa cruz, assim como instaram contra ele? E se Jesus não fosse até o fim e caminhasse? O que seria de mim e de você, queridos? Mas não foi isso que Jesus fez, não é verdade? Jesus caminhou e atravessou todo o vale de sofrimento. Para isso ele teve que morrer, a nossa morte, tomar sobre si o nosso pecado, as nossas enfermidades, para abrir um caminho de salvação e redenção para mim e para você. Para que hoje nós possamos ser capacitados para passar pelos nossos vales de sofrimentos e saber que nós não estamos sozinhos. Saiba, você não está sozinho. Por mais que você não veja Deus por causa das suas lágrimas, assim como Lewis, Deus está ali. Essa é a certeza que a palavra nos dá. Porque Jesus veio até nós e sofreu por nós. Por isso, participe dos seus sofrimentos. Caminhe pelo vale do sofrimento. Abrace o sofrimento, sabendo que, abraçando o sofrimento com Cristo e por Cristo, nós estaremos abraçando a glória futura que teremos com Ele. Por isso, queridos, não pare. Por mais que seja difícil, não pare, caminhe. Dê mais um passo. Dê mais um passo. Continue caminhando. Senhor Jesus, graças te damos porque
sabemos que nós não estamos sozinhos. Graças te damos porque sabemos que, apesar do caminho de sofrimento, do vale de sofrimento ser longo muitas vezes, ele tem um fim. Senhor Deus, que a tua graça possa estar sobre nós, Senhor, para que nós possamos perseverar, continuar caminhando diante dessa prova de fogo, e que nós possamos ser aprovados, moldados no fogo, purificados no fogo, para que ao sair desse vale, nós nos tornemos homens e mulheres com um caráter moldado à plenitude de Cristo. Por isso nós não nos envergonhamos por sofrer por Ti, Jesus. Nós não nos envergonhamos por carregar o Seu nome. Nós agora podemos entender e olhar, porque nós somos chamados a isso, o sofrimento de uma maneira diferente. Não negando a dor, não negando o lamento, mas entendendo que o Senhor nos molda e nos transforma no sofrimento. O Senhor não nos tira do sofrimento, mas nos salva e nos redime no sofrimento. Por isso, graças te damos, porque no final das contas, isso nos dá a esperança de que esse Deus que nos salva no sofrimento, na glória futura, nos salvará e nos glorificará para que nós não soframos mais. Na sua glória, de forma definitiva, experimentaremos a alegria abundante. Não haverá mais dor, choro, não haverá mais tristeza, mas estaremos na sua glória, nos alegrando, participando com alegria da sua glória, Jesus. Por isso, que privilégio é, nessa era, sofrer por Ti. Diante da esperança do porvir, que privilégio é poder participar dos Seus sofrimentos, nos conectar a Ti, Jesus. Por isso nos ajuda, porque muitas vezes entendemos na nossa cabeça, mas sabemos que o Senhor nos ajuda no momento do vale, onde a dor é tão grande, a permanecer caminhando. Permanecer caminhando, nos ajuda a não paralisar no vale, Senhor. Nos ajuda a permanecer caminhando com os olhos fitos em Ti, Jesus. Essa é a nossa oração. No Teu nome, no poder do Seu sangue que transforma todas as coisas. Amém.